quero aqui mostrar a vocês esse livro, né? A Experiência do Avivamento, 50 dias de clamor, que o padre Roger Luiz tem feito já, aí há várias semanas já. Cada dia um clamor, né? A Deus, pedindo as coisas que nós precisamos, as graças, as libertações. Está aí o livro do padre Roger. Quero mostrar também as revistas da Canção Nova. Você já conhece a revista normal, que é a revista de quem é sócio, contribuinte da Canção Nova, ou pelo boleto bancário, ou pelo boleto que vem na revista, né? Ou pelo débito automático em conta corrente. Aqui dentro vem o boleto, né? Para quem paga no banco. E aqui tem a revista das crianças, né? O pai a mãe, a família que contribui com este boleto que vem aqui, né? Recebe esta revista para as crianças, ok? Uma revista muito boa, tem muitas matérias para as crianças, tem diversões, coisas para pintar, historinhas. Uma revista para crianças, uma revista mensal. E a Canção Nova está fazendo uma promoção e conta com a sua ajuda. Mãe, amor sem igual. Dia das Mães, você pode dar um presente para sua mãe. E que presente é esse? Você dá um presente para sua mãe e você ajuda a Canção Nova ao mesmo tempo, tá? Bom, que presente é esse? Aqui vem, né, um boleto extra, que se você pagar esse boleto no valor de R$25, presta bem atenção que é uma promoção muito boa. Por R$25 você ganha 10 produtos digitais. 10 são palestras, são vídeos, CDs, CBD, 10 produtos digitais. Olha, sai a R$2,50 cada um. É uma promoção fantástica que você presenteia a sua mãe e, ao mesmo tempo, você ajuda a Canção Nova, ok? Como é que faz isso? Então, aqui, você pode ver aqui no verso como participa dessa ação, né? E você depois vai poder receber acessando esse site, amorsemigual.cançãonova.com. amorsemigual.cançãonova.com. Tá, por R$25, você ajuda a Canção Nova, leva aí 10 produtos digitais. São boas palestras, músicas e etc. Muito bem? Bom, vamos aqui para as nossas perguntas. Eu quero lembrar aqui que eu tenho no meu site, cleofas.com.br, uma escola da fé online. Por quê? Porque são tantas perguntas que chegam, é tanta dúvida do nosso povo, que é preciso formar esse povo na doutrina católica. Não, o profeta Oséias diz lá, Oséias 4:6, uma coisa muito triste: o meu povo perece por falta de doutrina, o meu povo perece por falta de formação. Deus estava dizendo para o profeta no tempo dele, e hoje isso se repete. Então, essa escola da fé online, se você quiser acompanhar, é diária, ok? Você tem lá um vídeo sobre uma matéria, tem uma matéria escrita, tem também podcast, né, para você ouvir. E qual é o conteúdo? O conteúdo é toda a doutrina católica. Eu posso dizer que é como se fosse um curso de teologia para leigos, entende? E você pode acessar. É só entrar no site cleofas.com.br, clica lá onde tem uma janelinha lá, um ícone lá, onde você encontra, né, a expressão Escola da Fé Online. Clica ali, ali vão sair todas as informações, você tem que se inscrever, porque você pode mandar suas perguntas para mim. Toda sexta-feira eu respondo as perguntas que chegam. Não é? A escola, o aluno tem que perguntar, para poder tirar suas dúvidas, ok? Muito bem, vamos aqui às perguntas que nós já recebemos. Primeiro, por telefone ou pelo Facebook. Depois, no segundo bloco, são as perguntas que chegam por e-mail. Então, temos aqui a pergunta da Silene Santos, via Facebook. Ela pergunta o seguinte, que no filme Anjos e Demônios, né, na parte final, durante o conclave, os cardeais cogitam nomear Carmelengo como o novo Papa, tendo como base a Romano Pontifice Eligendo, número 63, ou seja, nomeação por aclamação. Realmente isso existe? Bem, o que é essa eleição do Papa? Esse documento romano, Pontifice Eligendo, é o documento que o Papa deixa como é que deve ser eleito o sucessor dele. E, claro, cada Papa pode modificar isso,
Então, isso acontece realmente na história da igreja. Agora, essa nomeação por aclamação, isso realmente acontecia só lá no passado. A partir de, eu não me lembro exatamente o ano, mas na Idade Média, a partir de uma certa data, os cardeais passaram a eleger o Papa com 2/3 de votos. Isso vale até hoje, há mais de 1000 anos, isto vale. Realmente, cada Papa, ele deixa um documento, é esse que se chama Romano Pontífice Eligendo, que dá as normas segundo as quais deve acontecer o conclave, a eleição do Papa. Tá? Agora, nesse filme Anjos e Demônios, é preciso tomar cuidado que tem muita fantasia nesse filme. Né? O seu Dan Brown, realmente, ele fantasiou muita coisa aí que nem sempre é verdade. Maísa Bueno Pacanhela, de São Paulo, via telefone, diz que é sócio inativo. Sócio inativo é aquele que parou de contribuir com a Canção Nova. A gente pede aos sócios inativos que, na medida do possível, voltem a ajudar a Canção Nova. Ela diz que no Deuteronômio, capítulo 18, fala para não consultar os mortos. Quem são esses mortos? Os santos? Não, não são os santos. Qualquer pessoa que já morreu. Pode ser pessoa da família. É muito comum na prática espírita, né? Morre uma pessoa da família, as pessoas fazem uma sessão espírita para consultar, fazer evocação dos mortos, saber que é que os mortos tragam mensagens do além. É isso que o Deuteronômio 18 proíbe. E a igreja não quer que se faça evocação dos mortos, ou seja, chamar os mortos, diferente de intercessão dos mortos. Nós podemos pedir a intercessão dos santos que já morreram, pode pedir até a intercessão das almas do purgatório, não tem problema. Não pode o quê? Chamar o espírito da pessoa que já morreu aqui para nos trazer informações, coisas do além. Isso, sabe, a igreja quer que a gente respeite o mundo do além. Está nas mãos de Deus, não pertence mais à jurisdição desta vida. É isso que é condenado no Deuteronômio 18. Silvio Marcos Pomante, via Facebook, ele diz assim: recentemente vi na revista Salmos e Anjos um texto de São José, o que para mim é novidade. Qual a sua orientação a respeito desse texto? Marcos, eu não sei qual é esse texto. Se for aquele texto, né, onde nós rezamos o credo, depois um Pai Nosso, Ave Maria, depois nas dezenas, né, a gente reza, valei-nos São José valei-nos, São José valei-nos, São José valei-nos. Esse é um texto comum de São José, que pode ser rezado tranquilamente, tem aprovação eclesiástica. Eu não conheço esse que você está citando, essa revista Salmos e Anjos. Se for esse texto, onde nós somos 50 vezes na invocação, São José valei-nos, São José valei-nos, tudo bem, é o texto de São José. Eu escrevi um livro sobre São José, que inclusive eu falo disso aqui, ó, esse livro aqui, né, O Glorioso São José, onde eu coloco uma pesquisa sobre a vida de São José aqui, né, eu falo aqui também do texto de São José, ok? Muito bem. Daniele de Oliveira. Daniele, ela não tem a cidade, via Facebook, ela pergunta o seguinte: o que faço para continuar no caminho da conversão? Daniele, essa é uma pergunta muito boa. É preciso ter perseverança. Esta é a palavra. E a perseverança na vida espiritual, ela depende do quê? Depende de você rezar todos os dias, ok? Marque um horário para você rezar. Todo dia, pelo menos 15 minutos, meia hora, não sei. Meditar a Bíblia, outra coisa muito importante. Participar da missa e da comunhão eucarística sempre que você puder, se puder até durante a semana, ok? Fazer a sua confissão, normalmente aí uma vez por mês, ou então quando você perceber que precisa, né? Rezar o seu terço. Entende? São Paulo fala, orai sem cessar. Então, a nossa perseverança depende da nossa comunhão com Deus. Nós somos fracos. Jesus disse lá no Horto das Oliveiras, né, vigiai e orai, porque o espírito é forte. A gente quer, mas a vontade é fraca. A natureza humana é fraca, foi enfraquecida pelo pecado original. Então, nós temos que estar agarrados em Deus, né?
O mineiro que gosta dessa expressão, estar agarrado com Deus, estar em comunhão com Deus. Deus é a nossa força. Entende? Se você deixa de rezar, se você deixa de ler a Bíblia, se você deixa de participar da missa, você vai se enfraquecendo. Né? Eu me lembro que uma história do grande compositor, pianista Beethoven dizia assim, ele todo dia, ele tocava parece que 5, 6, 7 horas, todo dia. Aí ele diz que o dia que ele não tocava, no dia seguinte, ele percebia que ele estava pior. Se ele ficasse 2 dias sem treinar, ele disse que percebia que as pessoas mais íntimas dele também percebiam, não só ele. E se ele ficasse 3 dias sem treinar, ele disse que aí então toda a plateia percebia. É o que acontece com a gente. Se ficar um dia sem rezar, você vai ver que no dia seguinte você já não está do mesmo jeito. Você está mais fraco. Se você ficar 2 dias, os mais íntimos vão perceber. Se você ficar 3 dias, meu amigo, a torcida do Corinthians inteiro vai saber que você não está rezando. Entendeu? Quer dizer, o seu comportamento muda, a fraqueza. Então, vigiai e orai. É a perseverança. E pedir essa graça a Deus, pedir a graça a Nossa Senhora. Os santos falavam muito, pedir a Deus a graça da perseverança final. O que é essa graça da perseverança? Eu ser perseverante em Deus até a minha morte. Ok? Mesmo que você caia, levante, a confissão é para isso mesmo, toca para frente. Né? Jorge Aparecido dos Santos, de Sorocaba, via telefone, sócio pelo débito automático. Muito obrigado, Jorge. Faço estudo bíblico, questiono esta passagem. Quando orardes, não seja repetitivo. Explique-me, afinal, o texto da misericórdia é repetitivo. Ô Jorge, não é só o texto da misericórdia que é repetitivo. O texto de São José é repetitivo. Acabei de falar aqui, São José valei-nos 50 vezes. O texto de Nossa Senhora é repetitivo. Todos os textos são repetitivos. Quando Jesus diz para não ser repetitivo, não é isso que ele está falando, para não repetir a mesma invocação. Não, ele está dizendo para a pessoa não rezar mecanicamente. Ficar repetindo alguma coisa mecanicamente, como se a força apenas da repetição fosse mover o coração de Deus. É importante não interpretar a Bíblia com um versículo só. Tem outros versículos lá que Jesus manda repetir. Por exemplo, ele conta aquela parábola lá, né, que um amigo bateu na casa do outro amigo à meia-noite, pediu um pouco de pão, porque recebeu visita, e o vizinho já estava dormindo, e disse, não posso, não me incomode, já estou dormindo. O que Jesus disse? Se esse que está precisando do pão insistir, bater e pedir, o outro vai atender. Nem que seja para deixar de ser importunado. Ora, o que Jesus está dizendo? Façam isso com Deus. Pede de novo, pede mais uma vez, pede outra vez, não se canse de pedir. Santa Mônica pediu 20 anos pela conversão de Santo Agostinho. Ela só pedia isso diante do sacrário. Jesus, converte meu filho. Converteu. Entendeu? Mas foram 20 anos de... Então, não é essa questão de repetir, não é questão de ter o coração ligado em Deus. As jaculatórias mandam fazer isso. Leandro de Souza, de Monserrate, Rio de Janeiro. Não sei se é Monserrate ou Monserrate. Porque as Bíblias católicas no livro dos Salmos têm 2 numerações, em outras traduções é diferente. É que a Bíblia católica, o Leandro, ela tem 2 fontes. Ou ela pega a tradução do grego, ou pega a tradução do hebraico. A tradução do hebraico difere da tradução do grego a partir do capítulo 9 da Bíblia, do Salmo, até o 147. Divide, né, o 9 em 2 partes. Então, o que acontece? O Salmo hebraico, ele passa a partir do 9, está um número na frente. Então, o que é 10 na Bíblia grega é 11 na hebraica. Isso vai até o 147. No 147, funde de novo. Aí fica tudo até o 150, um número só. Não tem problema nenhum, é só uma questão da tradução do passado aí, que ficou assim, mas não muda nada do contexto, do conteúdo da Bíblia. Maria Dorli Cardoso, Porto Velho, Roraima, sócia pelo débito automático. Quais são os pecados que somente o Papa pode perdoar?
Normalmente, Marli, há alguns pecados que dão margem à excomunhão da pessoa. Por exemplo, a pessoa bater no Papa, a pessoa fazer a profanação da Eucaristia, a profanação do sacramento da confissão. Aí são alguns desses pecados, eu não me lembro todos agora de cabeça, seria preciso pesquisar no Código de Direito Canônico, mas há alguns que o Papa ele precisa dar, ele precisa suspender a excomunhão, não é dar o perdão, é suspender a excomunhão, depois a pessoa pode se confessar, ok? Há situações em que o Papa delega para os bispos fazerem isso, ok? Muito bem. Bruna Rafaela, via Facebook. Meu marido está regredindo e quer viver vida de solteiro. Agora quer sair só com os amigos, já tivemos várias conversas, mas ele não muda. Temos 2 filhos e não queria me separar dele, pois ele é um ótimo pai, o que devo fazer? Ô Bruno, se você não quer separar dele, se ele é um ótimo pai, o que você deve fazer? Rezar muito, conversar com ele, insiste com ele, entendeu? De assumir a responsabilidade de pai, de esposo. Quem sabe algum amigo de vocês, algum amigo bom dele, possa conversar com ele. Enfim, joelho no chão, oração, penitência, conversa, intercessão, entende? Não desista, não desista. Né? Se você está dizendo aqui que não quer separar dele, é um ótimo pai, então lute até o fim, ok? Não entrega os pontos, não. Uma pessoa que pediu para não ser identificada, ela pergunta o seguinte, não é sócia contribuindo da Canção Nova, e ela pergunta, é verdade que não devemos rezar em voz alta para que o inimigo não tome posse da nossa oração? Eu queria, antes de responder essa pergunta, voltando na pergunta anterior aqui da Bruna, que ela fala do marido, tá? Eu queria recomendar um livro, Problemas no Casamento. Este livro é fruto do quê? De muitas perguntas que chegam aqui na Canção Nova, chegam para mim também no meu site. Um dia eu coletei essas perguntas todas, separei por assunto e escrevi um livro. Quais são os principais problemas do casamento? Problemas que às vezes começam no namoro. Problemas que tem lá, porque a pessoa não tem um conceito exato sobre o que é o amor, sobre o que é o sexo, o que é a maturidade. Então, esse livro aí pode ajudar, de repente, né, na vida aí do casal. Muito bem, agora aqui eu vou na pergunta dessa pessoa que pediu para não ser identificada, que diz, é verdade que não devemos rezar em voz alta para que o inimigo não tome posse da nossa oração? Não é verdade. Se fosse verdade, a gente não rezava na igreja em voz alta. Ué, na igreja não é o Pai Nosso que está no céu, todo mundo junto, o padre rezava, todo mundo rezava. Então, se fosse verdade, não tem esse negócio do inimigo ficar com as coisas que é de Deus, não, gente. Nada. É de Deus. Não tenha medo dessas coisas, não, entendeu? Não tem fundamentação nenhuma isso. Né? É claro que Deus, como é onisciente, lê os nossos pensamentos. O demônio não lê, Deus lê. Então você pode ter a oração mental, você conversar com Deus sem palavras, e Deus está te ouvindo, ou está te entendendo. Mas a oração vocal está no catecismo da igreja, a 4ª parte do catecismo é tudo sobre oração. A oração vocal em voz alta é recomendada pela igreja. Tranquilo. Ora, o canto dos salmos gregorianos, toda manhã, a liturgia das horas, os monges, os padres cantam os salmos, rezam tudo em voz alta. Martins Leila via Facebook. Quando se reza, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, devemos fazer o sinal da cruz ou uma reverência? Não é obrigado fazer o sinal da cruz, nem é obrigado fazer a reverência. Eu acho bonito fazer a reverência. Eu acho bonito. O sinal da cruz não é apropriado para o glória. O sinal da cruz é apropriado para início de uma oração, final de uma oração. Ok? Mas aí a vênia, aquela reverência, eu acho bonito quando se reza. Também não é obrigado, veja bem. São coisas que ficam assim, a igreja chama de livre uso da fé. Né? Outra pessoa que pediu para não ser identificada, sócia pelo boleto bancário. Na minha família, uma menina se casou com outra. Casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu não aceitar isso é pecado? De jeito nenhum. Não pode aceitar mesmo.
Não quer dizer que você vai ficar brigando com as duas, que você vai ficar inimiga, não. Não, mas dizer assim, não, aceito, está tudo ok, não tem problema, não, aí não. Não é pecado, não. Tem problema sim, está errado. Uma coisa é a gente achar um comportamento errado, outra coisa é tratar bem as pessoas. Então é aquilo que Jesus disse, odiar o pecado, não o pecador. Então, o casamento de pessoas do mesmo sexo é pecado. A gente tem que rejeitar. Agora, o pecador é diferente. Eu tenho que amar o pecador, independente do pecado dele. Giovanni Ferreira, daqui da cidade de Cruzeiro, pertinho de nós, o sacerdote tem que usar algum paramento para atender confissões diárias e das crianças que estão se preparando para a primeira comunhão? Veja, se o sacerdote tiver uma estola à disposição, é bom que ele coloque a estola. Por quê? É recomendado. Por quê? Porque a estola é o símbolo do sacerdócio. Ok? É sagrado. Não é? Agora, se um sacerdote está num lugar onde ele está sem a estola, não tem a estola, pode confessar sem a estola, não tem problema, tá? E aí ele pergunta aqui uma outra coisa, e também gostaria de saber se um jovem, assim que entra no seminário para realizar os estudos, ele pode fazer a purificação da âmbula, do cálice, consumir o sangue de Cristo na missa? Não pode. A celebração da missa é bem claro no missal romano. A celebração do altar é do sacerdote, também do diácono, mas do seminarista não, ok? Não é ainda a hora do seminarista atuar nisso. Outra pessoa que pede para não ser identificada. Quando magoamos uma pessoa e toda a família fica sabendo, devo pedir desculpas para a pessoa e também para a família? Eu penso que não. Eu acho que se você ofendeu uma pessoa, você pediu perdão para a pessoa, essa pessoa a quem você pediu perdão, ela vai contar para a família. Então, de certa forma, já supriu, vamos dizer assim, a necessidade de você ter que pedir perdão para cada pessoa da família. Eu acho que não precisa. Sabe, se você de coração sincero se arrependeu do mal que fez, pediu perdão para a pessoa vai comunicar para a família dela. Ou você pode até pedir que a pessoa faça isso. Alessandra de Melo, ela é da cidade do Paraná, Saudade do Iguaçu. Via Facebook ela pergunta, quem são os santos inocentes? Os santos inocentes são aqueles santos que foram mortos por Herodes quando os magos anunciaram, né, que iam lá visitar o menino Jesus. Como os magos não voltaram a Herodes para dizer onde é que estava o menino Jesus, porque em sonho eles foram orientados por Deus para voltar para suas terras por outro caminho, então Herodes mandou matar todas as crianças da região de Belém que tinham menos de 2 anos de idade. Esses santos é que a igreja chama de santos inocentes. São os primeiros mártires da igreja. Por isso que a festa dele é celebrada logo depois do Natal. A festa dos santos inocentes. Ok? Ela pergunta se são as crianças que são abortadas. Não, não são as crianças abortadas. São as crianças que foram mortas pela perseguição de Herodes. Antônio Marcos, de Mata Grande, na Lagoas, via Facebook. Qual foi a pior perseguição que a Igreja Católica sofreu? Ô, Antônio, eu penso que foi a perseguição dos romanos. Porque foi a perseguição mais longa que a igreja sofreu, 250 anos. Começou por volta do ano 65 com o imperador romano Nero e só terminou no ano 313 com o imperador Constantino, que se converteu ao cristianismo, né? Eu tenho um livro de história da igreja, cadê ele? Está aqui. Esse livro de história da igreja, o volume 1, que é a Idade Antiga, eu narro todas essas primeiras perseguições da igreja. Esse livro vai até o século V, até o ano 500. Aqui tem a perseguição dos judeus, a perseguição dos romanos, a perseguição de outros imperadores que não concordavam com certas coisas na igreja. Tá bem? O volume 2, que é a Idade Média, está sendo impresso, vai até o século XVI. Eu penso aí que mais talvez um mês esteja aí já à disposição dos leitores. Muito bem. Gabriel Pinheiro, via Facebook. Astrologia é pecado? Olha, ô Gabriel, para nós católicos é pecado.
Por quê? É uma forma de idolatria. O que é astrologia? Astrologia é você acreditar que nos astros tem deuses, ou são deuses que nos dão ordem. Não confundir astrologia com astronomia. Astronomia é uma ciência perfeita, exata, não tem problema. Agora, astrologia é você achar que porque você nasceu num determinado signo, então você está amarrado num determinado comportamento. Olha, Deus não amarra a gente. Deus deu liberdade para a gente, entendeu? Então, já no tempo de Santo Agostinho chamava astrologia de algo diabólico. Nas obras de Santo Agostinho e outros padres da igreja chama isso. Isso é superstição. Está provado que os astros não influenciam na vida da gente, nem fisicamente. Não é esse negócio de que não, eu vou cortar o cabelo na lua cheia, lua nova. Não é assim não tem fundamentação científica, muito menos fundamentação psicológica, afetiva, religiosa. Esquece esse negócio. Astronomia é algo sério, mas astrologia é fantasia. Para nós católicos não tem sentido. Aparecida Mascarenhas via Facebook. Por que Sara riu quando o anjo disse que ela iria ser mãe? É porque Sara já era idosa, tinha cerca de 90 anos, ou menos um pouco. Sara, será possível que até hoje eu não tive? Né? Então, dá a entender no texto que esse foi o significado do riso de Sara, esposa de Abraão. Simvaldo de Oliveira, de Jacareí, sócio pelo boleto bancário. O Simvaldo pergunta o seguinte: existe algum documento ou livro sobre Santo Estevão? O Simvaldo, pode ser que exista algum livro sobre Santo Estevão, não sei te dizer, vale a pena pesquisar aí nas livrarias católicas, aí na internet. Agora, o que nós sabemos de concreto de Santo Estevão é o que está nos Atos dos Apóstolos. Ali não tem erro, aquilo ali é certinho, ok? Bom, uma última pergunta para nós fazermos um intervalo. Por que a Igreja Católica é responsável por tantas descobertas e ainda é acusada de retrógrada e contrária à ciência? Alberto, é maldade de quem não conhece a Igreja. Eu escrevi esse livro, olha, uma história que não é contada. Eu mostro aqui a beleza que a Igreja construiu a civilização ocidental. A Igreja que fundou as primeiras universidades do mundo, a Igreja que fez as belíssimas catedrais que estão de pé até hoje, as catedrais lá da Idade Média, tipo a catedral, né, lá, por exemplo, de Notre-Dame de Paris, a catedral de Milão, onde Santo Agostinho foi, estão de pé até hoje. Obras de arte, as obras de arte da música, as obras de arte das pinturas, as obras de arte das esculturas, tudo feito pela Igreja. Agora, quem não gosta da Igreja, fecha os olhos para essas coisas e só encontra aquilo que possa atacar a Igreja. Esse é o motivo. Muito bem, vamos para o intervalo. Estamos de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Aqui 2 avisos muito importantes. Primeiro, a Canção Nova convida você a fazer a novena ao Pai das Misericórdias. Vai ser do dia 13 até o dia 21 de maio, ok? E no dia 22, a festa e o jubileu do Pai das Misericórdias. E aqui na Canção Nova teremos a presença do Dom Benedito Beni, que é bispo emérito de Lorena, também Dom João Inácio Miller, que é bispo atual de Lorena, Monsenhor Jonas Abib, Padre Márcio Prado e todos os sacerdotes da comunidade de Canção Nova. Isso no dia 22 de maio, ok? Bom, quero anunciar também o acampamento de Pentecostes, 13 a 15 de maio. 15 de maio é dia de Pentecostes, né? A descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e a Virgem Maria reunidos no cenáculo, né? Então, o tema do acampamento é Descerá sobre vós o Espírito Santo. Eu até escrevi um livro com esse título, Descerá sobre vós o Espírito Santo, explicando o que é, né? O batismo do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. É uma experiência de mais de 40 anos de vivência minha na renovação carismática católica, acompanhando Monsenhor Jonas Abib desde lá de 1973, 74, mais ou menos, ok? Bom, então nesse acampamento vão estar presentes, pregando, Padre Roger Luiz, Padre Fábio Camargo, Padre Arlon Christian, Márcio Mendes, repito, né, de 13 a 15 de maio, acampamento de Pentecostes aqui na Canção Nova. Eu esqueci de dizer no primeiro bloco que as pessoas que
participarem dessa campanha Mãe, Amor Sem Igual. Essa promoção que a Canção Nova está fazendo, se você, né, pagar aqui nesse boleto que vem aqui dentro, pagar R$25, você recebe 10, veja bem, 10 produtos digitais. São palestras, são CDs de música, DVD, entende? E ganha também essa pequena lembrança aqui. Essa imagem de Nossa Senhora, Mãe, Rainha, 3 vezes admirável, né? E também a medalhinha dela aí, ó, muito bonitinha, né? Tudo isso para você dar para sua mãe e também você ajudar a Canção Nova. Vejam, esse é o objetivo, ajudar a evangelização. Muito bem, eu quero mostrar aqui rapidamente alguns livros, que os livros ajudam o nosso crescimento espiritual, né? Eu estou lançando uma série de livrinhos, né, livros pequenos, com um tema só, bem específico. Então, por exemplo, esse daqui, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. Né? Esse outro aqui, qual a importância da oração, como rezar, etc. Esse outro aqui, você sabe o que é ideologia de gênero? Né? Muito bem, e outros livros desses vão sair. Por exemplo, eu estou escrevendo um sobre o que são as cruzadas, o que foram as cruzadas, o que foi a Inquisição, o que, né? Vários assuntos de história da igreja, o que foi o caso da Santa Joana d'Arc, né? Enfim, temas desses, como se fossem assim, em pílulas, para que você, né, vá estudando isso aí devagar. Muito bem, e ainda quero mostrar aqui alguns livros muito interessantes. Imitação de Maria, né? Você conhece a imitação de Cristo, a famosa imitação de Cristo, lá da Idade Média, do famoso Tomás de Kempis, né? Existe também um livro da Idade Média de imitação de Maria, né? Que é como você imitar as virtudes da Virgem Maria. Um livro antiquíssimo, como a imitação de Cristo, mas belíssimo. Para entender o ofício da Imaculada, estamos no mês de maio, mês de Nossa Senhora, muita gente reza o ofício de Nossa Senhora, mas tem expressões dentro do ofício que às vezes as pessoas não entendem. Então, por exemplo, ele chama Nossa Senhora de velo de Gedeão, sarça de Sansão, florescente vara, né? O que são essas expressões? São expressões tiradas da Bíblia, em louvor a Nossa Senhora, e que tem um significado. Relógio que andando atrasado, o que é isso? Aqui nesse livrinho eu explico cada invocação dessa, cada louvor, cada louvação dessa a Nossa Senhora. O Segredo de Maria é um livro maravilhoso de São Luís de Montfort. O mesmo São Luís de Montfort que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. Esse livrinho aqui, meus irmãos, São Luís de Montfort diz que o demônio fez tudo para destruí-lo, que ele ficaria escondido mais de 100 anos, ficou escondido 130 anos. Até que um padre montfortino, da congregação de São Luís de Montfort, lá por volta de 1800 e pouco, encontrou. João Paulo II dizia que era o livro de cabeceira dele sobre a Virgem Maria. E aqui, do mesmo autor, né, esse livro, O Segredo de Maria. E aí, juntando essas coisas todas, eu escrevi também um outro livro que eu chamei de A Mulher do Apocalipse. É toda a doutrina católica sobre a Virgem Maria, todos os dogmas. E também escrevi esse daqui, O Socorro da Virgem Maria e as suas 7 dores. Ninguém sofreu com a Virgem Maria. Qual é a mãe que viu seu filho ser crucificado? Seu filho que ela sabia que é Deus. Ninguém sofreu com a Virgem Maria. Por isso, a igreja ensina, o melhor colo para você chorar é o colo da Virgem Maria. Pode ter certeza. Por quê? Porque ela é sua mãe. Aos pés da cruz, a última coisa que Jesus fez antes de morrer foi entregar Maria para ser a nossa mãe. E se Ele deu Maria para a nossa mãe, nós precisamos dela. Jesus não estava fazendo teatro na cruz, não. Jesus sabia que nós precisamos do socorro da sua mãe para a gente vencer na vida espiritual. Ok? Muito bem, vamos para as perguntas que vão aparecer aqui no plasma, são as perguntas que chegaram por e-mail. Tá? Então, José Santos. É verdade que Santo Agostinho, perto de sua morte, negou que o Papa fosse sucessor de São Pedro? Jamais. Jamais. Santo Agostinho morreu em paz com a igreja, com 73 anos de idade, defendendo o Papa. Ele usou aquela frase, né? Roma locuta causa finita. Roma falou, o Papa falou, encerrou a questão.
Então isso aqui não é verdade. O que mais? Nádia Medini, de Brasília, Distrito Federal. A história de Sodoma e Gomorra foi verdadeira? Como diz na Bíblia Sagrada, Nádia, foi verdadeira. Foi verdadeira. Os arqueólogos encontraram realmente uma região das cidades destruídas, né? O próprio Mar Morto, muitos arqueólogos consideram que aquela chuva de sal, de enxofre que destruiu Sodoma e Gomorra precipitou no Mar Morto, tanto assim que é uma região que tem uma depressão de 400 metros abaixo do nível do mar. Sabe, as coisas que vêm na tradição bíblica, a gente não pode desprezar. A gente não é obrigado a interpretar o pé da letra, mas não pode jogar tudo fora. Por quê? Porque os judeus eram muito ciosos em transmitir as coisas. Você sabe que antigamente não tinha gravador, não tinha filmadora, não tinha papel. Então, como é que se guardava a história? De pai para filho. De pai para filho. E eles guardavam isso com uma seriedade tremenda. Entende? Depois, mais tarde, começaram a escrever essa tradição que passou de pai para filho. Por exemplo, o livro do Gênesis foi escrito quando? Talvez 1000 anos antes de Cristo, na corte de Salomão e de Davi, pelos escribas que haviam ali. Mas narra acontecimentos que a tradição judaica trouxe lá de longe, de mais de 2000 anos antes de Cristo, etc. Então, a gente não pode ir descartando as coisas do Antigo Testamento sem uma interpretação muito séria. Ok? Muito bem. É pecado amar os amigos mais do que a própria família? Olha, a gente tem que amar a família, né? São Paulo fala lá, na primeira carta dele, a Timóteo, se não me engano, no capítulo 3, versículo 8, São Paulo diz assim: aquele que despreza os seus familiares é pior do que um infiel. A gente tem que amar a família, entende? Agora, você pode amar seus amigos. Ame seus amigos e ame a família. Ame todo mundo, né? Ah, mas eu tenho mais afeição pelos meus amigos. Não tem problema. Você pode ter mais amizade, afeição por um amigo e amar a família também. Agora, veja bem, se a família precisa de você, você tem obrigação de, na medida do possível, ajudar a família, né? São Paulo fala isso muito claro, né? Aquele que despreza os seus familiares é pior do que um infiel. Está lá, na carta de São Paulo a Timóteo. Lucas Guilherme: um bispo pode proibir na diocese a consagração a Nossa Senhora? Lucas, não acredito. Não acredito que algum bispo tenha feito isso, sinceramente. O que eu acredito que pode acontecer é o bispo normalizar ou normatizar um tipo de consagração e não permitir qualquer tipo de consagração. Isso é possível. Mas consagração de Nossa Senhora, pelo amor de Deus, você vai em Aparecida, todo final de missa em Aparecida tem a consagração a Nossa Senhora Aparecida lá, tão bonita. Em todo lugar, né? Não há por que proibir. Sabe o que está acontecendo aí? Deve ter alguma coisa que não ficou bem esclarecida. Daniel Almeida, de Coimbra, Portugal. Que beleza, Daniel. Um grande abraço a vocês de Portugal, nossos amigos de Portugal. Eu quero aproveitar para dizer que lá no Osana, Portugal, que vai ser na primeira semana de agosto, se Deus quiser, estarei em Portugal. Aí pregando em Fátima, aí no auditório Paulo VI, se não me engano, né? No Osana, Portugal. Desde já um abraço aos amigos portugueses. Reze para que eu consiga chegar aí. É correto o ministro e acólito colocarem a água e o vinho no cálice? Olha, eu já expliquei aqui que todas as funções da missa devem ser feitas ou pelo diácono ou pelo sacerdote, ok? Cabe ao acólito, coroinha, entregar para o padre, né? A catena lá com o jarrinho com a água, com o vinho e tal, né? E ele é que faz essa... Sabe, porque o exercício da liturgia da missa é do consagrado. O que fazer quando a cidade que mora não tem grupo de oração? Olha, você pode começar um grupo de oração. Na minha cidade, quando eu morava lá em Itajubá, não tinha grupo de oração. Eu comecei na minha casa um grupo de oração, eu, minha esposa e um amigo.
3 pessoas. Esse grupo está lá em Itajubá há mais de 40 anos. Lá na igreja Nossa Senhora Aparecida. Vai ser Itajubá, lembra disso. Comece na sua casa. Entendeu? Uma sugestão que eu te dou. Ou se você puder frequentar uma outra cidade, frequente. Mas era bom começar na sua cidade, que aí você inaugura ali. Daniela Duarte, por que a Igreja Católica é contra a fertilização artificial? Daniela, o Catecismo da Igreja Católica explica isso com detalhe. Eu gostaria que você depois lesse, quando o Catecismo fala isso, aqui no parágrafo 2300 e qualquer coisa, onde fala da inseminação artificial. Eu vou dizer para você qual é o parágrafo, 2376, 2376. O Catecismo diz assim, eu vou ler rapidamente para você aqui um pedacinho, 2376. Aqui, 2376, está aqui na mão. Então, o Catecismo diz assim, as técnicas que provocam uma dissociação do parentesco pela intervenção de uma pessoa estranha ao casal, aí ele fala, entre parênteses, doação de esperma ou de óvulo, empréstimo de útero, são gravemente desonestas. Estas técnicas, aí, entre parênteses, inseminação e fecundação artificiais heterólogas, lesam o direito da criança de nascer de um pai e de uma mãe conhecidos dela e ligados entre si pelo casamento. Praticadas entre o casal, essas técnicas, inseminação e fecundação artificiais chamadas homólogas, são talvez menos claras a um juízo imediato, mas continuam moralmente inaceitáveis. Por quê? Aí o Catecismo explica. Por quê? Dissociam o ato sexual do ato procriador. A igreja não quer. A igreja ensina que Deus quer que o ato procriador seja o ato sexual do casal. Tá? Ele vai dizer assim, o ato fundante da existência dos filhos já não é um ato pelo qual 2 pessoas se doam uma ao outro, mas um ato que remete à vida e à identidade do embrião para obter dos médicos e biólogos e instaura um domínio da técnica sobre a origem e a destinação da pessoa humana. Então, veja bem, resumindo, o que o Catecismo diz aqui é o seguinte, a igreja entende que Deus quer que o filho seja gerado pelos pais, a criança tem direito de ser gerada pelos seus pais, não por um médico, um biólogo, um laboratório, num tubo de ensaio. Entende? Isso tem a ver com a dignidade do ser humano. Claro, essa questão aí é mais longa, tem um documento inteiro da igreja chamado Humanae Vitae, que explica isso com detalhe, de 1983, da Congregação da Fé. Aqui, apenas um resumo. Vamos em frente. Lindomar, é correto dizer que o trabalho da renovação carismática católica na igreja é como ministério? Não, eu acho que ministério, Lindomar, não é a palavra adequada. O trabalho da RCC é um trabalho de evangelização. Como o trabalho do Cursílio, como o trabalho dos Vicentinos, como o trabalho da Legião de Maria. É um trabalho de evangelização, que tem a especificidade da renovação carismática católica, que é o quê? É renovar toda a igreja no Espírito Santo. Eu gosto muito da definição do Frei Raniero Cantalamessa, o pregador do Papa. Ele fala, a renovação carismática não é um movimento. Ele fala, é uma corrente de graça que atravessa a igreja. Atravessa a igreja, ou seja, todas as congregações, todos os movimentos, todas as pastorais. A renovação não tem que ser um movimento, ela tem que movimentar todos os movimentos através do batismo no Espírito Santo, fazer as pessoas serem renovadas no Espírito Santo. Esse é o objetivo da RCC. Paulo Marcelino, de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Um abraço a essa moçada, eu estive lá uma vez. É verdade que os livros que tem na Bíblia Católica e que não estão na Bíblia Protestante foram colocados no Concílio de Trento, 1546? Paulo, pelo amor de Deus. A Bíblia Católica, os livros que estão na Bíblia Católica, que a Reforma Protestante retirou, a Igreja adotou desde 200 anos antes de Cristo, a chamada Septuaginta,
que foi aquela tradução que houve em Alexandria, no norte do Egito, quando o faraó do Egito queria ter na biblioteca de Alexandria, que era a maior biblioteca do mundo, ele queria ter a Bíblia traduzida para o grego, porque em Alexandria se falava o grego, que foi Alexandre Magno que fundou, e ele era grego. Então, o Ptolomeu IV do Egito chamou 70 rabinos de Jerusalém para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. E eles traduziram todos esses livros, inclusive os 7 que os protestantes retiraram. E que a igreja nunca retirou. Foi a Reforma Protestante que, no ano de 1517, retirou os 7 que a igreja seguiu desde o primeiro século. Você pega os escritos dos santos padres, eles citam esses livros chamados deuterocanônicos, que foram retirados, né? Macabeus 1, Macabeus 2, Eclesiástico, Baruque, Esther, Judite, não sei o quê. Não tem nada desse negócio que foi colocado no Concílio de Trento em 1546. Sabe, é preciso tomar cuidado com essas mentiras que são espalhadas muitas vezes em folhetos na rua. Às vezes eu ato folheto na rua cheio de mentiras sobre a igreja. Você vai conferir com a história da igreja, não bate. Cuidado. Um homossexual que repreende seus desejos por amor a Cristo, e por este mesmo Cristo foi chamado ao sacerdócio, ele pode se tornar padre? Pode. A palavra aqui não é bem repreende os seus desejos. Aqui é o seguinte, existe um documento da Congregação da Fé que diz o seguinte: um seminarista que tem a tendência homossexual, não é pecado ter a tendência. E se ele vive na castidade, se ele não aprova a prática sexual, vive na castidade, ele provou durante pelo menos 3 anos no seminário, que ele pode ter a tendência, mas ele não aprova a prática homossexual, ele não quer viver, não vai, ele pode ser ordenado padre. Documento da Congregação da Fé do Vaticano coloca isso. E o catecismo da igreja fala que a pessoa que tem a tendência homossexual, que a igreja fala, não entra no mérito da questão qual é a sua origem, qual é a sua gênese. A igreja fala, é complicado, isso aí deixa lá para os psiquiatras e psicólogos estudar. A igreja fala, o que não pode é haver a prática homossexual, casamento de pessoas do mesmo sexo, vida sexual de pessoas. Aí a igreja fala, aí o catecismo chama de depravação grave no parágrafo 2357. Mas, se a pessoa tem a tendência, mas não é? Se ela realmente, pela oração, pela vida espiritual, se ela não vive a homossexualidade, ela pode ser ordenada a sacerdote, sim. Há um documento sobre isso. Fernanda Diniz, qual a posição da igreja com relação à campanha de vacinação em meninas de 11 a 13 anos contra o vírus HPV? Fernanda, a igreja acompanha a medicina. A igreja não é especialista em medicina, então a igreja não fala de medicina. A igreja diz para nós o quê? Sigam aquilo que o Conselho Federal de Medicina aprovar. É um órgão técnico, capacitado. Então, se o Conselho Federal manda tomar a vacina, vamos tomar a vacina. É o que a igreja não dá palpite sobre isso. A menos que a igreja descubra alguma imoralidade na questão. Aí a igreja fala. Mas, que eu saiba, não houve nenhum pronunciamento da igreja contra a vacina que você está perguntando. Ok? Pronunciamento oficial da igreja recomendando que não se tome essa vacina. Eu não vi nenhum pronunciamento oficial da igreja. Lucas Matias, o que a igreja diz sobre ajoelhar diante da imagem de Nossa Senhora? Lucas, a igreja diz que é muito bonito. Papa João Paulo II, né, quantas fotos dele ajoelhado diante da Virgem Maria rezando. Isso não quer dizer que está adorando. Adoração é um ato de foro íntimo, não é um ato físico. Adoração é um ato de foro íntimo. A gente adora Deus. Você se ajoelha diante de Nossa Senhora para rezar junto com ela, pedir a intercessão dela. O ato de se ajoelhar é um ato de humildade. Quando você se ajoelha, tem um provérbio que diz assim, o homem só é grande quando está de joelho. Ou seja, quando ele é humilde. Então, o ato de se ajoelhar para rezar significa Senhor, né? Aquilo que diz, bem-aventurados pobres de espírito,
deles ao reino do céu. Então, Senhor, eu sou pobre, eu preciso da tua ajuda, da tua graça. O ajoelhar, né? Um dia eu precisei despedir um menino que trabalhava comigo, porque não podia mais. Ele veio e se ajoelhou diante de mim, fez assim. É um ato de humilhação, não é um ato de adoração, entende? É importante compreender isso. Muito bem, tem mais perguntas? Bom, deu probleminha aí? Acabou? Encerrou? Muito bem, então nós já estamos aí no final do programa, então eu quero só aproveitar para dizer o seguinte: aqui tem também um outro livro, muito bonito, de São Luís de Montfort. Esse livro, ele fala de Jesus. O Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria fala de Maria. O Amor da Sabedoria Eterna, ele fala de Jesus. Tá? Aqui um livro que eu escrevi sobre o Pai Nosso, um livro da editora Canção Nova, né? Uma reflexão profunda sobre aquilo que os grandes homens da igreja, os santos padres da igreja, né, disseram sobre o Pai Nosso. Aqui um livro que são matrimônios santos, casais que foram ou beatificados ou canonizados. São cerca de 12 casais nesse livrinho aqui. Aqui você está vendo os pais de Santa Teresinha. Foram canonizados pela igreja. É muito importante porque, né, a igreja quer mostrar para nós leigos que o casamento é um caminho de santificação. Muito bem, gente boa, muito obrigado. Convido a vocês para conhecer a nossa Escola da Fé online, no site Cleofas. Você vai ter uma formação profunda e pode ter certeza sobre a Virgem Maria, sobre Jesus Cristo, sobre a igreja, a criação do mundo, o pecado original e etc. Ok? Voltaremos, se Deus quiser, na próxima quarta-feira.